Maurício, né? E para isso, antes de passar a palavra para ele, gostaria de fazer uma oração pela vida do Maurício, tá bom? Então, oremos. Pai, nós continuamos em tua presença porque entendemos que não é possível fugir dela. Aonde estivermos, o Senhor estará conosco, no mais alto lugar ou no mais fundo vale. O Senhor estará conosco, estará nos ajudando, estará nos protegendo, estará dando provisão, e que o Senhor possa hoje estar usando o pregador, que o Senhor possa, que ele possa falar tudo o que o Senhor quer, o que está no seu coração, que sabemos que não são palavras vazias que mudam corações, mas é o teu espírito. Então, que a mensagem possa estar bem fundamentada na tua palavra, que é o Cristo, que o Espírito Santo possa estar agindo aqui nessa noite, que possa ser uma noite muito agradável, onde o seu nome possa ser glorificado, que o Cordeiro possa ser exaltado aqui nessa noite, e que seu reino possa avançar, que não seja uma palavra apenas teórica, mas principalmente prática, né? Possamos viver um evangelho prático, um evangelho não só domingo, não só em reuniões, em lugares fechados, mas que possamos viver um evangelho no trabalho, na escola, nas ruas, onde a gente passar, a gente possa manifestar o seu amor. Então, que a sua mensagem hoje possa florescer um pouco mais nos nossos corações, que possamos nos sentir alimentados, que eu possa estar usando os ministros para que o seu reino seja avançado, Pai. É a oração que eu te faço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, gente? Amém, galera. Glória a Deus. Amém. Eu confesso Ô para Maurício, um vocês minutinho, vou botar que... o seu tempo no chat. Beleza aqui? Beleza. Manda brasa aí. Eu confesso para vocês que eu estava um pouco ausente aqui do grupo, né? Eu estava um pouquinho afastado aí, estava numa mudança de rotina, tudo. E eu até fui pego de surpresa hoje, cara. Juro para vocês que eu não tinha olhado lá na escala que seria eu, tá? Então eu sou bem sincero para vocês em falar sobre isso, mas é aquela coisa que a gente sempre tem que estar preparado para ministrar a palavra, né? A gente tem que estar pronto para pregar. Eu quero falar sobre um momento da Bíblia que a gente já ouviu falar muito a respeito, mas acredito que poucas vezes foi prestado atenção no que o texto em si quer dizer, né? E a gente percebe que a gente precisa olhar de uma forma diferente para esse momento. Quero falar sobre o momento da crucificação de Jesus. Estava sendo crucificado e existem três pessoas, né? Ali, três homens que estão diante de Jesus, né? E eles representam muito bem a nossa igreja brasileira hoje, né? A gente tem os dois ladrões da cruz e o único discípulo de Jesus que estava lá, que era o O discípulo João. Maurício, né? Mas ali no momento dos ladrões da cruz, é uma parte da Bíblia que me toca muito, porque os ladrões da cruz, eles representam muito bem os tipos de pessoas que chegam até Jesus, né? Um dos ladrões da cruz, quando Jesus está lá, ele fala se Jesus é o Cristo, era para ele descer de lá e tirar eles também. Ele representa o tipo de pessoa que chega até Jesus em busca da sua própria necessidade e pede para Jesus resolver o seu problema. Quando a pessoa não tem mais solução e ela não se volta para Jesus, né? Ela só enxerga Jesus de fato como alguém que vai resolver o seu problema e depois a pessoa segue a vida normal como ela estava vivendo. E isso acontece muito na nossa igreja, justamente porque hoje o evangelho
em boa parte, né, da igreja brasileira, ele vem sendo pregado muito para trabalhar no ego do ser humano, né, no ego do homem. Então as pessoas elas acabam ouvindo o evangelho onde Jesus é o bonzinho e ele vai apenas resolver o teu problema, quando na verdade ele veio resolver um problema muito maior que é o da morte, né, da morte eterna. Jesus ele veio trazer a reconciliação com Deus. Mas isso representa muita gente, assim, ó, se você for olhar a massa no Brasil, a maioria das pessoas gostam de Jesus porque Jesus é um cara legal, porque ele resolve os problemas no geral. Mas na verdade é muito mais intenso que isso. E a gente tem um outro um outro personagem ali, que é o outro ladrão da cruz, que esse, diferente do primeiro, ele olha para Jesus e enxerga que ele tem um erro, né? Ele fala assim, que ele merecia estar lá, mas Jesus não, Jesus era inocente, né? E ele diz ainda para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse representa um outro grupo de pessoas também. Ele representa um grupo de pessoas que chega até Jesus no momento que não tem mais saída na sua vida, ele enxerga que a única saída para ele é Jesus, né? Mas quando ele olha para Jesus, ele entende que Jesus na cruz não é apenas para resolver o seu problema daqui, o seu problema da carne, mas é para resolver o problema do afastamento do reino de Deus. Porque ele lembra, ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele entendeu que ele deveria ir para o reino de Jesus, né? Quando Jesus entrasse no reino, ele estaria lá. E é esse tipo de pessoa que é boa parte da igreja também, né? De pessoas que reconhecem Jesus, mas só na hora que chega a esse ponto. E a grande questão aqui é, cara, por que esperar chegar até esse ponto? Por que a gente esperar estar sem saída para procurar Jesus? Por que a gente não ouve, não recebe o convite que ele nos fez? Porque esses caras, se você for olhar de verdade, eles conheciam Jesus, né? Diante de todos os milagres, diante de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, eles conheciam Jesus, pelo menos de ouvir falar. Eles já tinham escutado quem era Jesus, mas eles não estavam nem aí, tá? E é a mesma coisa aqui na nossa realidade hoje, né? Quantas pessoas eu e você conhecemos que ouvem a respeito das maravilhas de Jesus, que Jesus cura, né, de você testemunhar para outra pessoa que aconteceu um milagre, que tal pessoa foi curada, de repente você já viu um cego voltar a enxergar, um surdo voltar a ouvir, né, uma pessoa cadeirante voltar a andar, e essas pessoas não estão nem aí, elas continuam vivendo a sua vida de forma natural até que elas não encontrem mais saída. Isso é normal, porque talvez pode ser você uma dessas pessoas que viveu um momento desse, eu talvez possa ter vivido um momento desse, mas existe um tipo de pessoa que está diante de Jesus que é totalmente diferente, né? Existe a pessoa que chega diante de Jesus e ela percebe que Jesus é precioso, que Jesus é o amado. E quem é essa outra pessoa que estava diante da cruz? Era o apóstolo João. Ele não foi até Jesus procurando eh, algum bem, alguma coisa assim. Ele foi seguir a Jesus por conta do convite, né? O convite que Jesus fez pela vida eterna. Tanto que se você for olhar aquilo que os discípulos disseram, aquilo que os discípulos escreveram, todas as cartas que João escreveu, ele falou sobre a vida eterna, né? Ele falou sobre o motivo, sobre a razão de ele estar buscando Jesus. A gente tem um exemplo onde ele descreve a oração de Jesus para os discípulos lá em, em João 17, né, que ele fala sobre e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste, né? E lá depois, em 1 João 2,25, ele fala: e a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Né? Ou seja, quem é discípulo de verdade, quem é discípulo e entende a razão do evangelho, vai buscar Jesus pela vida eterna, não por aquilo que Jesus pode oferecer, né? No sentido terreno da coisa, mas sim por aquilo que é eterno, por aquilo que
transcende a nossa realidade. Então os discípulos, de fato, não apenas João, mas todos os outros também buscavam isso. Aí fica o questionamento: quem nós temos sido? Que tipo de pessoa diante da cruz nós somos? Nós somos como o primeiro ladrão da cruz, que ele olha, ele só busca Jesus diante daquilo que realmente ele não enxerga que tem mais saída, mas ele só busca Jesus como um amuleto, alguém que pode resolver o seu problema. Ele chega, outra pessoa que tá num problema, tá numa dificuldade e vê que não tem mais saída, aí busca Jesus pelo seu reino, mas só depois de estar todo quebrado. Ou a gente pode ser uma pessoa como João, que realmente entende qual é a razão e vai buscar por aquilo que é essencial. João foi o único discípulo de Jesus não ter uma morte trágica, o único. Mas por quê? Porque desde o início, cara, ele entendeu que o buscar Jesus era porque ele precisava amar, porque ele precisava cumprir o primeiro mandamento. E essa é a maior dificuldade que existe na gente, de cumprir o primeiro mandamento, de amar a Deus acima de todas as coisas. É fácil? Não é, mas se trata de questão de obediência. É muito fácil a gente pegar e querer viver uma vida, de evangelho, eh pela força do próprio braço, né? Talvez para querer cumprir um propósito. Ah, Deus tem um propósito para minha vida. Ok, beleza, tem, mas cara, se a gente não buscar Deus para cumprir o primeiro mandamento, primeiramente, jamais a gente vai viver aquilo que Deus queria que a gente vivesse. A gente vai viver só pelo ego. A gente pode pegar o exemplo do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, se você for olhar a trajetória dele do início ao fim, de quando é narrada na Bíblia, no início, Paulo, ele já era um grande líder, né? Quando a primeira vez que Paulo é relatado na Bíblia, já demonstra que ele era um grande líder, que ele era alguém do qual as pessoas ao seu redor tinham inspiração, tinham um grande apreço por conta das suas habilidades, habilidades de liderança, de comunicação, né? Enfim, algumas habilidades únicas que Paulo tinha, que fez ele ser um líder judeu, né, um líder fariseu muito antes de estar convertido a Cristo. Ele perseguia a igreja em nome de Deus, né? Ele perseguia aquilo que Deus estava fazendo, acreditando que era aquilo que ele deveria fazer, mas porque ele não tinha um relacionamento com Deus. Paulo, ele tinha habilidades, ele tinha conhecimento, mas a intimidade, o discernimento, a clareza do evangelho ele não tinha. Paulo ele não tinha, ele passou a ter a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, e um encontro diferente de como eu falei ali dos ladrões da cruz. Ele teve um encontro onde Jesus o chamou e perguntou: "Por que tu me persegues?", né? Ele não buscou também Jesus com interesse de outras coisas. Ele buscou Jesus no interesse de conhecê-lo, a partir do momento que Jesus o encontrou. E Jesus pode te encontrar essa noite, Jesus pode me encontrar essa noite e mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso discernimento, para que a gente venha de fato cumprir a nossa missão aqui na Terra, aquilo que foi estabelecido para a gente desde a eternidade, né? Paulo, ele muda totalmente, né, a sua trajetória, ele começa a se abdicar de todos os seus talentos, de toda a fama, de todo o prestígio que ele tinha. Ele fala isso lá, né, aos Filipenses, aos Gálatas. Ele relata sobre as suas qualidades, as coisas que ele tinha e de que tudo isso não tinha importância nenhuma mais, né? Que tudo aquilo ele considerava como esterco para que. E o que que é o esterco também? O esterco, na verdade, se você for olhar, não sei se vocês conhecem como funciona o campo, o esterco ele funciona para alimentar a terra, né? Para deixar a terra mais nutritiva, né? Quando é plantado algo. Ou seja, o que que isso pode querer dizer também? Cara, todas as suas habilidades, tudo aquilo que você já viu, cara, sem Jesus, sem estar na terra, é só esterco, é só, desculpa a palavra que eu vou dizer aqui agora, é só merda mesmo, né? Os seus talentos, os meus talentos. Mas a partir do momento que a gente permite com que isso venha estar enraizado, né? Que Jesus venha estar enraizado nisso, cara, vai frutificar muito mais. E Paulo, ele usou todos os seus talentos, aquilo ali, para ser um grande líder e voz do evangelho na terra.
Tanto que após Jesus, o nome mais dito, né, dentro do evangelho hoje, que ecoa em todas as nações, é o nome do apóstolo Paulo. Não por conta dos seus talentos ou das suas habilidades, mas pelo legado que ele deixou em Deus aqui nessa terra. Isso representa para nós o que a gente deve fazer, né. Então, fica o questionamento, eu não vou usar até o minuto 35, é uma reflexão breve aqui, de, cara, quem que a gente é diante da cruz, né? Quem que nós somos diante de Jesus, diante das pessoas? A gente é alguém que de fato vai viver, né, a missão que Jesus estabeleceu, buscando conhecê-lo, né, para viver isso que a gente foi passado para nós aqui na Terra, ou a gente vai buscar apenas Jesus quando a gente não tiver mais saída, apenas como um amuleto. E daí, cara, não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo, cara, pode não dar tempo. Assim como para os ladrões da cruz não deu tempo de realmente viver algo extraordinário aqui na Terra. Cara, eu acredito na predestinação, tá? Eu acredito que nós vivemos um tempo que é tudo pré-estabelecido. Eu acredito muito friamente nisso, mas em uma linha muito tênue, nesse sentido é que, cara, a gente precisa se voltar a Deus. A palavra ela não vinha até nós, né? Se talvez não dependesse um pouquinho que seja da nossa inclinação a Deus, porque é Ele que nos atrai, mas a gente precisa querer isso também, né? Então, fica esse questionamento, tanto para você quanto para mim, quem nós somos de fato diante da cruz, quem nós somos de fato diante de Jesus, porque a partir do momento que a gente tiver um entendimento e a clareza de quem nós somos diante da cruz, a gente vai viver diferente. A gente vai viver diferente daquilo que a gente tem vivido, vai buscar se renunciar ainda mais para poder viver o evangelho na terra. Galera, Deus abençoe. É isso aí. Agradeço aí por estar compartilhando com vocês.